Olá a todos, eu me chamo Jairan, sou estudante da Universidade Estadual de Alagoas e hoje eu vim aqui apresentar o tema intitulado como a doença mental, como tema, uma análise do saber psiquiátrico sobre a loucura e a esquizofrenia. Bom, de início a minha pesquisa ela foi uma tentativa de apresentar reflexões teóricas sobre o conceito de loucura, certo? Com base em um olhar mais contemporâneo, certo? Do que a sociedade em si e alguns pesquisadores compreendem sobre isso. Então, nesse sentido, eu tentei buscar analisar de forma meio que superficial, né, as hipóteses sobre a loucura e a esquizofrenia, e também tentar olhar suas definições no campo da psiquiatria, certo? Porque por muito tempo a psiquiatria nomeava a esquizofrenia como uma doença mental, ok? Então eles colocavam a esquizofrenia nesse campo em si da doença mental. Então, logo de início, foi possível notar essa breve associação na psiquiatria, em especial ainda na sua teoria tradicional. Então, com isso, pesquisando sobre essas psicoses, eu consegui analisar algumas que tinham sido discutidas pelo próprio Michel Foucault, certo? Então, como fundamento teórico, eu tentei analisar ele, pois ele foi um dos grandes críticos sobre a psiquiatria, e eu notei com base no que já citei, né, anteriormente, logo ali no início, que a minha pesquisa ela caminhou muito para a tentativa de abordar a doença mental, certo? Porque havia essa necessidade de tentar discutir sobre o conceito de loucura, certo? E as referências que criticam esse sentido de tentar conceituar algo que é particular de cada indivíduo. Porque, afinal, existem muitas dimensões e diversas diferenças que envolvem a própria ideia de loucura. O próprio Michel Foucault trata disso. Então, a gente temos ali uma tradição psiquiátrica, certo? E essa tradição, ela está sempre tentando dialogar com a teoria social e tentando formular definições para isso. Então, a maneira como eles colocam a loucura, a esquizofrenia, a doença mental em si, ela acaba ganhando uma dimensão massífica, porque toda a sociedade, com base na definição psiquiátrica, acaba adotando isso como um objeto de verdade e acabam acreditando em exatamente tudo que é colocado para eles. Então, com isso, eu tentei fundamentar uma hipótese para tentar separar a loucura da esquizofrenia, certo? Apesar de ser difícil, pois quase sempre elas são referenciadas como uma coisa única devido à construção social, né, que é postulada pelo saber psiquiátrico. E isso meio que acontece porque antes ela era apresentada pela psiquiatria tradicional, certo? Essas duas psicoses. Então, eles tentavam meio que reduzir para uma pequena definição, que era doença mental. Então eles colocavam tanto a esquizofrenia quanto passando um avião aqui agora. Tanto a esquizofrenia quanto a loucura como uma definição que vinha de um conceito histórico de pré-diagnóstico, né? Então, esse pré-diagnóstico ele era postulado pelo comportamento. Então, o louco ele era definido como aquele cuja sua conduta ela era definida pela linguagem, pelo modo de agir e de se comportar. Então, ele não se adequava às definições de normalidade social, e como essa normalidade ela era muito valorizada, era algo que todos praticavam, e quando alguém fugia disso, normalmente era considerado um estranho, um anormal. E para isso foi surgindo esses pré-diagnósticos para que pudessem separar esses indivíduos anormais da sociedade, ok? Então, Michel Foucault, em sua obra História da Loucura,
ele entra como pioneiro para tentar buscar entender esse discurso onde se expõe a loucura, certo? E como ela foi sendo analisada conforme a história. Porque ele vai buscar essa relação de saber e poder que se encontrava nas instituições médicas, certo? Nas instituições psiquiátricas. Então, ou seja, assim como na psiquiatria, ele tinha também a loucura como objeto de análise, ok? E a partir desse objeto, ele conseguiu ver nos surgimentos dos hospitais psiquiátricos, manicômios, clínicas, enfim. E não demorou muito para que ele fosse visto como uma presente separação de indivíduos, certo? Que posteriormente foram usados como instrumentos de saber psiquiátrico. Ou seja, era um saber científico, certo? Então, aqueles indivíduos que eram separados da sociedade, eles eram analisados nesse saber científico. E foi justamente nessa análise que foi possível identificar a loucura como doença mental. Uma análise que se refere a um tipo de saber que foi definido pela experiência social do indivíduo, que era diferente, certo? Um indivíduo que era normal e fora dos padrões sociais. Então, para mim e alguns autores, a própria história da loucura, da esquizofrenia, da doença mental, do confinamento, ela está sempre associada ao saber psiquiátrico. E como as informações sobre as internações e as suas definições acabaram surgindo uma construção, certo, de uma visão social sobre esses indivíduos. Ou seja, no próprio nascimento da clínica, ou dos manicômios, a gente tem ali o isolamento de indivíduos que tinham um comportamento insensato, certo? Que posteriormente surge também a estruturação dessas instituições que queriam expressar seu poder nestes indivíduos como uma forma de disciplina, ok? Então é nesse sentido que surge a associação da história da loucura, da psiquiatria e em especial da esquizofrenia, pois o papel dela como diagnóstico ela foi notado como loucura enquanto doença mental. Este fator ele ocorreu ali ainda no século XIX devido ao avanço da indústria farmacêutica, né? Surgindo assim os medicamentos específicos para o tratamento da esquizofrenia, que era diagnosticado pelos sistemas de delírios e alucinações. Só que temos uma questão tanto quanto estranha, pois o internamento em hospitais psiquiátricos muitas vezes ele é associado justamente ao uso desses medicamentos no tratamento, certo? Ou seja, o uso exagerado deles. E é daí que surge o tema da loucura, pois assim como no passado, estamos passando pelo mesmo problema, certo? Que é a necessidade de controle e de disciplina de pessoas que são consideradas anormais. Então, uma vez que a sociedade contemporânea e seus avanços vão surgindo, vemos como algo positivo, mas às vezes é só uma medida de tentar camuflar seus próprios erros e mantê-los sob controle, certo? Uma maneira de mascarar ali todos os seus ideais. Então, o papel da psiquiatria ainda no século XIX, ele começou a ser visto como um papel de violência, ok? Justamente por essa necessidade de confinamento dos indivíduos e pré-diagnósticos constantes, certo? Para definição meio que superficial da doença mental, ok? Então, dessa forma, meio que diversos autores de diferentes países, eles começaram a analisar a esquizofrenia e, por ser uma fragmentação da loucura, certo? Então, eles começaram a tentar reconstruir definições com base no conceito social. Mas não há dúvidas que ainda era algo muito, muito complexo que continua em análise até os dias atuais. Então, uma vez que o louco era diagnosticado com esquizofrenia, ele apresentava comportamentos além do pré-definidos pela psiquiatria, ok?
Foi isso que esses autores encontraram. Então existia ali uma história de vida, existia uma história por trás de cada sujeito que merecia ser considerada nesses diagnósticos, nessas situações em que ele se comportava. Só que na psiquiatria, em especial na psiquiatria moderna, ainda existe uma definição própria dessas psicoses, certo? E um elemento decisivo para o que se entende da esquizofrenia é que ela tem em vista separar, certo, o diagnosticado da sua história, porque isso não é uma necessidade em si. Então, por fim, as minhas análises preliminares, né, indicaram um pouco uma complexa rede de significados em torno da loucura, dos esquizofrênicos e dos poderes psiquiátricos, ok? Revelando no passado breves interconexões da construção de narrativas, tanto sociais quanto psiquiátricas, certo? Sobre a questão da saúde mental. E no mais é isso. Agradeço pela atenção de todos